No dia 15 de dezembro, Marte ingressa no signo de Capricórnio, onde está favorecido, ativando força para concretizar, para agir e para realizar. O foco agora passam a ser os signos de Capricórnio e Câncer, mas também Áries e Libra. Além disso, possível efeito para quem tem Marte em Capricórnio no mapa astral. Como nós seremos impactados coletivamente e também Marte em Capricórnio pode ajudar no foco e na concentração, vamos conversar um pouco sobre esse movimento hoje. A força que faltava chegou com Marte em Capricórnio. As ações que antes eram muito impulsivas, muito aventureiras, agora tendem a ser um pouco mais pé no chão, exigir planejamento, porque o Marte está, pelo astrologuês, exaltado em Capricórnio, que significa que ele está fortalecido, mas isso não quer dizer que tudo vai dar certo num passe de mágicas. A gente precisa usar favoravelmente a energia que vem de Capricórnio para que a gente consiga construir com esse Marte, né, passando nesse signo. Foco e concentração passa a ser também uma questão, uma vez que Capricórnio é um signo conhecido por disciplina, por planejamento, por rigores, limites e por fazer as coisas, né, seguindo etapas. Com esse tom estratégico, a energia de realização, a força guerreira interior, como eu gosto de chamar, tende a se tornar mais concentrada, né, menos dispersa, menos impulsiva, favorecendo a realização. Capricórnio quer concretizar e o Marte a força para essa realização. Signo de Capricórnio, colocar-se em primeiro lugar pode ser necessário a partir de agora. Câncer é o período em que os relacionamentos tendem a demandar mais. Áries, aproveite essa força para direcionar carreira, vida pública e profissão. Enquanto Libra precisa lembrar que também as coisas domésticas precisam de atitude. Então, com esse tal desse Marte em Capricórnio aí que você está dizendo, quer dizer que eu não preciso fazer mais nada? Mandá-la na tela do momento em que acontece o ingresso de Marte no signo de Capricórnio, às 4h33 do horário de Brasília, o Marte já aqui a 0 graus, né, do signo de Capricórnio, mudando de signo. Signo que ele está exaltado, fortalecido e que seus temas encontram a maior chance de expressão. No momento do ingresso, a gente vê aqui que a Lua forma um sexto com Marte, uma Lua passando no signo de Escorpião. O emocional, então, também influencia, né, no que vai ser alcançado nesse período. As emoções que podem vir com uma carga muito forte, se não for dado vazão, podem impactar o campo da ação. Não é que a gente vai sair fazendo as coisas de qualquer jeito, porque o Capricórnio, e daqui a pouco vocês vão ver que o Saturno também, dá uma freada no impulso de Marte. Mas a carga emocional, essa força que muitas vezes precisa de limpeza, de purificação do campo emocional, pode impactar. Emocional também ainda é a palavra, não só emocional, mas sensibilidade, porque Netuno ainda forma quadratura com Marte. Netuno a 29 graus de Peixes ainda não largou mão de Marte. Então tudo que eu falei em relação à quadratura, né, de finalização entre os dois ainda está valendo e vai permanecer pelo tempo que Marte estiver em Capricórnio. Então a sensibilidade, a empatia, mas também a agressividade, a violência, teve um vídeo que eu falei a respeito disso, tendem a influenciar nos resultados. Para a gente não perder a chance de realização, não pode se perder na confusão, na miragem de Netuno. Saturno também ainda tem uma quadratura com Marte, um pouco mais distante, cerca de 4 graus, mas ainda é preciso considerar até porque o Saturno é o próprio regente do signo de Capricórnio. Então Marte só vai conseguir realizar quando tiver a trazer a responsabilidade, chamar para si a responsabilidade, tiver maturidade para agir. Não adianta pensar que vai agir de qualquer forma e trazer os resultados. Evitar a terceirização. Eu não fiz por conta disso, eu não fiz por causa daquilo. Saturno não lida bem com esse tipo de coisa, né? E colocar força não vai adiantar. Então achar que muitas vezes tá com a sensação de que nada acontece, de que nada anda, não adianta pensar que colocando mais força vai resolver, porque isso só vai gerar desgaste, só vai gerar um cansaço para que depois se coloque como uma pessoa
disponível para aprender as lições. Então, porque a gente já não pula essa etapa, né? Já vamos aprender com a vida, aprender como que se realiza nesse período, como que é a atitude, né? Principalmente pegando ali pelo planejamento. Capricórnio é uma energia voltada para a concretização, tem a ambição de realização, precisa de disciplina, de rigores, de limites, mas principalmente construir as coisas em etapas, né? E planejando aos poucos para alcançar os resultados. O ascendente é 13 graus de Sagitário, então de onde o Marte está vindo, a gente ainda pode incorporar um pouco da empolgação, do senso de aventura, né? Da iniciativa, de também desbravar novos horizontes, atirar ao longe essa flecha, né, dentro daquilo que a gente quer realizar, sem perder de vista que isso é algo complementar. O principal é a energia de Capricórnio. E no meio do céu, a bússola a 1 grau do signo de Virgem. Então tem que ter também roteiro, né, planejar as tarefas, as etapas. Então existe um plano de realização nesse período? Ou vai começar um plano? É preciso roteirizar etapa por etapa desse plano, fazendo mesmo uma lista de tarefas para organizar a forma de agir, e a partir dali você vai fazendo aos poucos. Meio que aquele checklist ali onde você vai completando uma coisa seguida da outra, e quando, né, o tempo passa, o tempo de Saturno passa, se vê que realizou algo muito grande, que parecia muitas vezes difícil. Então a gente pensa na construção de um prédio, se a gente pensar, nossa, quanto tempo vai levar para esse prédio ficar pronto? Mas dia após dia, né, tijolo por tijolo, arame por arame, vai sendo colocado um pouquinho em pouquinho até que o prédio chega ali na sua conclusão, né, na sua entrega. Então é nesse sentido que a gente precisa pensar. Evitar também o perfeccionismo de Virgem, que pode fazer com que se idealize e não parta para a ação. Então o risco é de ficar paralisado, né? Porque eu estou esperando a ideia certa, o momento certo, a pessoa certa, né? O sinal certo para eu começar e nunca começo. Então não adianta passar o tempo e não fazer nada. O principal é realizar. O mito que pode ilustrar um pouco a passagem de Marte no signo de Capricórnio é contra os gigantes Aloadas, né? Os Aloadas eram 2 gigantes, Oto e Efialtes, que de tão fortes eles ousaram desafiar os deuses. Eles queriam chegar até Olimpo, e para isso eles construíram uma escada, né, empilhando montanha em cima de montanha. Para isso eles empilharam Monte Ossa no Monte Olimpo e o Monte Pelion em cima do Monte Ossa, criando uma escada, né, uma escada titânica. Quando viu isso, Marte se enfureceu e desceu imediatamente para impedir, né, que os gigantes fossem bem-sucedidos. Só que a sua fúria e impulsividade de nada adiantou, porque Ota e Efialtes capturaram Marte e o aprisionaram em uma espécie de um jarro de bronze. Ali ele teria passado cerca de 13 meses, né? Onde teve tempo, inclusive, para melhorar suas estratégias, planejar as suas batalhas, né? A fúria e a impulsividade já não davam mais resultado. E durante esse período ele teve a oportunidade de viver o que Capricórnio ilustra muito bem, né? O isolamento, os rigores, os limites, aprender as lições, ter uma disciplina e um planejamento. Quando Mercúrio finalmente liberta Marte, ele consegue agir de forma planejada e põe fim ao empreendimento dos gigantes, mas mostrando que o principal de tudo foi aprender a lidar com muitas vezes as limitações, com o tempo, né? E principalmente não agir de cabeça quente, né? Não ser impulsivo. Então é isso que o Capricórnio traz para nós, né, a partir das atitudes, porque a gente fala do planeta Marte, mas porque ele representa a nossa ação, o nosso campo de atitude. Sempre que a gente fala de Marte, a gente tem que lembrar que é preciso colocar a mão na massa, fazer a coisa acontecer, agir,
não adianta só ficar mirabolando e pensando que nada vai acontecer. Capricórnio entra num período em que Marte ativa sua força pessoal. Então essa energia pede movimentação, pede que vocês coloquem a coisa para funcionar, para circular. Não deixe essa energia parada, porque muitas vezes vai ter uma carga muito grande e pede que você se movimente na mesma proporção. Aproveite também não só para questões que envolvem trabalho, mas para cuidar do corpo físico, exercitar, né, colocar os exercícios em dia. A atividade física é muito importante para vitalizar e também para dar essa vazão. É também o momento onde há maior necessidade de liderança e tomada de decisão. Então, algo que vocês precisam realmente agir. E toda essa carga também pode resultar em irritação. Por isso, movimentar vai ser indispensável para lidar com esses rigores. Lembrando que a disciplina também faz parte. Câncer, Marte cobre enfrentamentos, principalmente nos relacionamentos, parcerias, nas relações formais. O conflito pode vir, inclusive, né, dos adversários declarados. Então é preciso movimentar, agir nesse sentido para evitar a manifestação negativa. Às vezes vai ser necessário tomar decisões difíceis, rompimentos, né? Vai depender muito de como as relações estão acontecendo para vocês e do tanto que vocês precisam ter, muitas vezes, coragem até para cortar os excessos. Áries, foco total na carreira e no reconhecimento. Força para assumir responsabilidades, né? Vocês precisam movimentar nessas áreas da vida onde muito provavelmente estarão em posição de destaque, desde que tragam essa energia, desde que façam a coisa acontecer na prática. É buscar realização, não adianta ficar parado. Pode inclusive experimentar picos de produtividade por conta dessa energia mais disciplinada e focada que tende a ser dos próximos períodos. Já Libra sente a pressão para organização, assuntos profissionais, mas também familiares, tudo aquilo que está relacionado à sua base, né? Que te mantém de pé, que te fortalece, que te ajuda a lidar com os desafios da vida, precisa de atitude nesse campo também. Então é um período que pode sentir uma exaustão por tentar conciliar tudo, mas essa organização, né, colocar a vida pessoal, o mundo privado, os seus bastidores, o seu lar, as pessoas com quem você sabe que pode contar em ordem, vai valer a pena para te fortalecer para seguir adiante nos próximos desafios. O que chama atenção muitas vezes quando a gente fala de Marte é a dificuldade da gente colocar essa energia que, sim, representa a raiva, representa a força guerreira interior, tudo aquilo que a gente quer realizar, concretizar isso, direcionar essa energia. Marte às vezes é uma força que vem com muita empolgação. Então, assim como foi narrado na história com os gigantes, ele entra nas batalhas sempre, né, muito afoito. Não pensa, não planeja, não antecipa, não tenta antecipar os passos do adversário. O foco e a concentração perdem muito nesse sentido. Às vezes uma energia que direcionada ela traria maiores resultados, ela se perde nesse ímpeto, muitas vezes, de fazer muita coisa. Ao ingressar em Capricórnio, a gente vai sentir meio que como se a coisa desacelerasse, ou pelo menos deveria ser assim que a gente sentia, né? Mas o nosso ritmo de vida não anda muito assim, essa é a questão. Ao mesmo tempo que a gente vai sentir que há um tempo onde é possível agir de maneira mais estruturada, né? Mais disciplinada, mais ordeira, focado em concretizar alguma coisa, eu vou sentir que é um tempo muito grande para que tudo isso aconteça e que eu preciso ir lá e colocar mais gás, dar mais impulso, fortalecer ainda mais. Então isso acontece na vida pessoal, na vida do trabalho, né, na carreira, em todas as áreas da vida. A chance que a gente tem de entender que com Capricórnio, se eu gastar um tempinho a mais me preparando, planejando, desenvolvendo certas habilidades, sem deixar que aquilo ali caia numa paralisia, o resultado seria muito maior. Mas a gente está sempre nessa de que não, eu preciso para ontem, eu preciso agir, não dá tempo, não tem tempo. E a palavra de Capricórnio, né, como é um signo regido por Saturno, é do tempo.
é da disciplina, é de que o tempo passe à medida que a gente vai fazendo pequenas ações. Essas pequenas ações muitas vezes vão trazer o resultado esperado. Quanto mais a gente focar então e concentrar nossos esforços em realizar aquilo que está sendo planejado, maior tendem a ser os resultados. Ou seja, não é que a partir de agora tudo vai ficar mais fácil de fazer. Às vezes até o desafio aumenta, porque se a pessoa é muito impulsiva, essa impulsividade tende a bater de frente com uma parede agora. E aí é onde muitas vezes ela vai precisar repensar suas atitudes e gastar um tempo maior entendendo isso, até que finalmente ela percebe que precisa sim de um certo planejamento, né, de ter um horizonte mais ou menos mapeado ali para que ela possa estabelecer. A outra armadilha também é de achar que precisa cortar atalhos. Então buscar fugas, né? Buscar alguma coisa que possa trazer um resultado mais de imediato. Isso muitas vezes prejudica o andamento daquilo que a gente estava fazendo, porque o resultado vai ser exatamente o oposto. Tudo aquilo que não foi feito com excelência, com uma certa ordem, né? Garantindo que a minha atitude ela traga algo positivo ao longo do tempo, se eu foco em ter um resultado imediato, por exemplo, em vez de pensar a longo prazo, eu posso estar comprometendo a construção de algo muito maior, que me traria um resultado muito maior. Eu sacrifico isso em prol de ter o resultado imediato, em prol de resolver algo pontual. Mas a tendência é a gente ficar o tempo todo fazendo isso, né? E quando o tempo passa, né, o tempo que não é o nosso, é o tempo de Saturno, a gente vê que não construiu algo que poderia ser uma estrutura, né, uma base muito sólida para que a gente alcançasse outros resultados. Então, às vezes eu troco a recompensa imediata, né, da realização imediata, por algo que poderia demorar mais, mas que poderia trazer um resultado ainda maior. Ou seja, em vez de eu investir um tempo melhorando a estrutura, a base de uma casa, eu quero erguer a casa o mais rápido possível, porque eu preciso de um abrigo para ontem, porque está chovendo, porque tem o sol, etc. Só que com o tempo, essa casa que eu construí rapidamente, ela começa a sofrer problemas estruturais, porque a base não foi muito bem fundamentada. Quando o contrário acontece, pode ter o desafio que for, o problema climático que for, o terreno pode até sofrer pequenos abalos, mas a construção se permanece sólida. Ou seja, eu tenho aquilo ali por um período, sei lá, para a vida toda talvez, se tudo for muito bem planejado. Então essa é uma pequena forma da gente ilustrar o que é essa construção e o quanto a gente pode alcançar. O fato é, a gente vai ter que tomar uma atitude, a gente tem que movimentar, mas o como essa movimentação vai acontecer que vai ser a grande chave para que a gente alcance, né, realize as nossas vontades, que é isso que o Marte quer. Marte, o braço direito do Sol, está focado em realizar as nossas vontades interiores. Tudo aquilo que a gente quer realizar é a partir da ação, da força de movimentação, da atitude, de colocar a mão na massa e fazer acontecer de fato. Não importa se vai ser tijolinho por tijolinho, o importante é fazer um pouquinho todo dia. E se você tem esse posicionamento no mapa, você se deu mal. Não tem como escapar da força para concretizar, para realizar nesse período. Quem tem Marte em Capricórnio no mapa astral é uma pessoa que precisa planejar muito bem as suas atitudes, as suas ações. Né? O planejamento é assim algo indispensável para que se alcance níveis de eficiência, de realização. O signo de Capricórnio, o foco dele é manifestar resultados, concretizar resultados. Isso não acontece sem o planejamento. E o principal, além de planejar, é preciso seguir muito bem as etapas, sem tentar cortar caminhos, né? Sem buscar atalhos. Porque muitas vezes a gente cai nessa armadilha de que quer realizar rápido. O tempo não nos pertence, principalmente quem tem, né, Marte num signo regido pelo Saturno. Então, planejamento, foco, a disciplina, atividades que possam fortalecer isso ajudam muito. É uma pessoa que vai se beneficiar da prática de artes marciais, né, de capoeira, de lutas que
trazem não só a habilidade técnica, mas também a disciplina interior. Né? Porque o Marte, vamos lembrar, o deus da guerra, ele fica o tempo todo ali buscando conflitos nas histórias mitológicas. Não é que a pessoa é assim, mas essa energia, se ela não é bem direcionada, de certa forma disciplinada, ela traz esses conflitos. Não dá para ficar parado. Se não partir para o campo da ação, fazer acontecer, não vai realizar. E essa sensação de não concretizar algo vai ser algo perturbador, porque o Capricórnio também é um signo que fala sobre legado, sobre deixar resultados, sobre fazer algo, deixar a sua marca para o mundo, realizar algo, não só simplesmente para você, é uma ambição maior, é algo que você quer deixar para as próximas gerações, uma marca que fica. E isso vem a partir das atitudes, isso vem a partir da realização. É também uma força de liderança, é um dos signos que iniciam o movimento, né? É um signo cardinal no astrologuês. Então é um Marte que muitas vezes está ali com a força para liderar, mas essa liderança depende da disciplina, depende do foco, de se concentrar, mas também de planejar, de pavimentar o caminho e ir fazendo pouco a pouco também. Não adianta pensar, eu tenho que construir um prédio, mas esse prédio começa a partir do primeiro tijolo. Já falei isso nesse vídeo, inclusive. Ou seja, é aos poucos que se vai construindo algo que lá na frente vai render tantos frutos que esses frutos perduram mesmo depois que essa pessoa já não estiver mais nesse mundo. Já a marca de Marte em Capricórnio no mundo é outra história. Não será a paz que o deus da guerra vai construir nesse período. Coletivamente, né, Capricórnio rege estruturas, governos, grandes instituições, economia, terra, montanhas e minerais, mas também as corporações, né, os grandes empreendimentos. Então, nesse período, a gente pode observar o aumento de tensões políticas e militares. Não é impulsiva, mas de forma estratégica. Movimentos de tropas, reposicionamentos, acordos de defesa. Países assumindo posturas mais duras. Então a gente vê, nesse momento que o Marte está entrando em Capricórnio e que um dos movimentos que ele vai fazer é uma quadratura com Éris, e nesse momento onde há muitas tensões de guerra, de conflitos espalhados mundo afora, esse é um ponto de muita atenção nesse período. Foco em economia, em produtividade e austeridade. Governos anunciando cortes, ajustes e reformas rígidas. Aumento de exigências de fiscalizações e regulações. Obras e infraestruturas e engenharia. Início de grandes construções, soluções de problemas estruturais, movimentos relacionados à mineração e à extração, eventos envolvendo montanhas, rochas, gelo e placas tectônicas, tudo que envolve estruturas, né? Sismo em cadeias montanhosas, notícias envolvendo montanhistas, escaladas, gelo ou regiões elevadas, figuras de autoridade no centro das atenções. Presidentes, ministros, CEOs, escândalos, decisões importantes, renúncias, endurecimento de posturas. Questões sobre limites e fronteiras e territórios. Disputas territoriais, muralhas, muros, contenções, barreiras militares. Ou seja, é um período em que a gente vê aumento da atividade, né, de conflito, mexendo com as estruturas, e essa vai ser a tônica desse movimento a partir de agora. A gente vai falar cada vez mais de governos, de instituições, de lideranças, e o Marte já vem botando o pé na porta para mexer com tudo isso. E para a gente fechar, o recadinho final para os signos. Capricórnio, a coisa mais importante desse período vai ser construir a si mesma. Câncer, é no terreno dos relacionamentos que vai ser necessário atuar
inclusive para diminuir os excessos. Áries vai usar a força mais concentrada, disciplinada para forjar seu próprio caminho. Enquanto Libra, a força aplicada agora para fortalecer sua vida privada, suas bases, sua ancestralidade não será perda de tempo, mas algo que vocês vão colher os resultados lá na frente. Ou seja, não adianta falar que Marte em Capricórnio está exaltado, né? É preciso foco, é preciso concentrar essa energia, disciplinar, planejar, estruturar e movimentar conforme tudo isso, respeitando o tempo. Marte em Capricórnio, então, pode ser feito bambu chinês, que leva muitos anos para crescer, porque suas raízes se aprofundam muito, mas quando o broto surge na superfície, seu crescimento é acelerado, seu desenvolvimento é muito mais rápido. Ou na música Disciplina de Jorge Aragão, você pode achar que tá devagar, mas na calma a gente vai chegar lá. Para quem sai em busca da perfeição, a pressa não é boa companheira, não. E como amanhã é dia 10, o dia em que Netuno recupera seu movimento direto, vou deixar aqui o vídeo para quem não tiver assistido ainda. A mensagem é essa, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, deixa aí seu like, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo e que estejamos todos sintonizados com as forças da natureza que nos conectam à Mãe Terra e que ela zele por nós sempre.